Olá, amigos do CETEBARE, nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas videoaulas. Nós estamos estudando o Novo Testamento, Panorama e Teologia. Estamos na unidade 1 e nós já vimos até aqui o mundo judaico e o mundo greco-romano. Vimos que essas três culturas contribuíram de maneira decisiva para a construção do Novo Testamento, do texto, e também para o início e propagação do Evangelho. Nós vimos que os judeus contribuíram com a teologia e com as sinagogas. Vimos que os gregos contribuíram com a filosofia, com a escrita e a fala em grego, contribuíram com a cultura, né? E contribuíram também na tradução da Bíblia hebraica para a Septuaginta, para o grego, né? A Bíblia hebraica para o grego, que é a Septuaginta, favorecendo que onde tivesse alguém que soubesse ler e tivesse uma Bíblia em grego, eles tinham condições de fazê-lo. Também vimos que a contribuição do mundo romano foi no aspecto da paz, que eles levavam muito a sério, não haviam conflitos, isso facilitava o deslocamento dos habitantes de um lugar para o outro, assim como as estradas, que eram muito bem construídas. Isso favorecia não só a viagem, que era feita em menos tempo e em mais segurança, mas também favorecia o comércio, e isso levava a origem de grandes cidades aí, né? A criação, a formação de grandes cidades, grandes centros que vão contribuir para a propagação do Evangelho. Além disso, a cidadania romana, que alguns judeus possuíam, como é o caso de Paulo, vai facilitar também que ele ingresse em lugares antes permitidos só para romanos e que ele possa também pregar ali o Evangelho. Hoje nós vamos falar de uma introdução ao Novo Testamento, trazendo como texto-chave a carta de Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz assim: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei." Nós já trabalhamos esse conceito em aulas anteriores, mostrando que esse é o tempo exato e o tempo favorável em que Jesus veio à Terra, que foi como homem, tempo exato que Deus assim preparou para que Cristo nos revelasse quem o Pai é. Nós vamos falar hoje sobre o contexto ao NT, conceito, conteúdo, cronologia. Vamos fazer uma comparação entre os dois testamentos e vamos falar um pouquinho do cânon bíblico, tá bom? Nós temos aqui uma imagem que acredito que vocês consigam identificar facilmente. O que é isso que nós temos aqui? É um dicionário, não é? Para que é que serve um dicionário? Você tem essa resposta? Para que serve um dicionário? Não é? Ora, o dicionário serve para que eu possa consultar a grafia de uma palavra na língua materna, né? No nosso caso aqui o português, saber como é que eu escrevo corretamente. Também o dicionário traz uma significação do que aquela palavra significa, né? E também traz o sinônimo dessa palavra, além de outras informações gramaticais, como gênero e tempo verbal e assim por diante. Por que eu faço essa pergunta? Porque o dicionário foi escrito por diversos autores, temos aí vários dicionários, né? Todos eles com a mesma função, que é de nos mostrar como é a palavra, a nossa palavra, nossa língua. Não é? Agora eu faço uma pergunta para você: como seria se esse dicionário tivesse sido escrito há 100 anos atrás? Provavelmente você deve ter respondido: seria diferente. Sim, seria diferente. A língua evolui, não é? A forma de escrita evolui. Há muito tempo atrás, ovo tinha acento, farmácia se escrevia com PH, não é? E não só a grafia das palavras eram diferentes, como inclusive o significado, além do fato de que hoje nós temos muito mais palavras no nosso dicionário do que tínhamos há 100 anos atrás. Palavras novas surgem, não é? Há algum tempo atrás, por exemplo, as letras W, Y e K não eram letras oficiais do nosso idioma. Agora elas fazem parte do nosso alfabeto, né? Estão juntas ali no nosso alfabeto com as outras letras que desde sempre fazem parte. Temos aí palavras estrangeiras que foram adotadas por nós e que já fazem parte do nosso vocabulário. Por exemplo, pendrive, uma palavra americana, mas que não é traduzida, não é para o nosso idioma. Ela traz a mesma grafia americana
e aparece no nosso dicionário. Então é uma palavra estrangeira que foi adotada por nós. Temos outras aí, várias, feedback, layout, são palavras que a gente usa no dia a dia, não é isso? Se esse dicionário tivesse sido escrito em Portugal, como é que seria? Porque o lugar onde se escreve um livro, onde se cria uma obra, influencia na sua criação. Essas perguntas são interessantes porque nós vamos estudar agora um texto, o Novo Testamento, que foi escrito há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, não é? Por volta de 2000 anos, e que foi escrito numa cultura diferente da nossa, que foi utilizado uma língua diferente da nossa, e até mesmo a língua que foi utilizada ali, que é o caso do grego, não é o mesmo grego falado hoje na Grécia. Então todas essas evoluções pelas quais a língua passou, todas as evoluções pelas quais a sociedade passou, e até mesmo as diferenças culturais que nunca vão ser vencidas, porque falamos aqui, estamos num país do Ocidente, falando de um país do Oriente, né? No caso Jerusalém. Então todas essas questões influenciam na escrita, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Vamos criar um diálogo aqui sobre a composição do Novo Testamento, ok? Olha só, no contexto do Novo Testamento nós temos várias línguas, não só faladas como escritas. Você consegue me pontuar algumas? Duas delas são fáceis, né? Olha só. Uma das principais línguas utilizadas nesse período é o latim. O Império é romano e os romanos falam latim. É a língua oficial dos romanos, né? Então, nesse tempo que Deus preparou cuidadosamente para que Jesus viesse a esse mundo como homem, ele vem a um mundo que fala latim, porque o latim é a língua oficial do Império Romano, né? Lado ocidental do Império Romano, do Mar Mediterrâneo, caminhando para o lado da Europa, né? Então é a língua que se fala ali. Temos ainda o grego, que era a língua comum das pessoas do lado oriental do Império, e é aqui que nós situamos a Palestina, Jerusalém, não é isso? A Galileia especialmente falava grego nos dias de Jesus, e a língua usada pelos escritores do Novo Testamento, não só na escrita como na fala, quando eles não estão em território judaico. Temos o aramaico, que é a língua popular dos judeus do primeiro século. Eles não falam hebraico, eles falam aramaico. Daí a importância da Bíblia, que, como vemos aqui no próximo quadro, foi escrita em hebraico, a importância dela ser explicada pelos escribas e pelos rabinos, né? Porque muita gente falava aramaico, mas não sabia falar ou ler o hebraico, principalmente ler. Por que eles falavam aramaico e não hebraico? Porque depois que eles foram conduzidos para o cativeiro babilônico, os sobreviventes, eles voltam de lá com a língua aramaica aprendida. Eles ficaram muito tempo lá, mais 100 anos, né? E o aramaico então passa a ser a língua oficial dos judeus. O hebraico, como nós já temos aí no quadro, é a língua original, a língua formal, né? A Torá, os escritos sagrados são todos em hebraico. E é o texto que é lido, a língua que é falada pelos rabinos e pelos escribas. A língua, como vimos, então é essa. São esses 4 idiomas que influenciam na escrita do Novo Testamento, o latim, o grego, o aramaico e o hebraico. Por que influenciam? Porque quando a Bíblia registra a fala dos romanos, ela registra o que falaram em latim. Escreve-se em grego, mas ouviram em latim. Quando os autores do Novo Testamento escrevem as palavras que Jesus disse, eles escrevem o que ouviram em aramaico. Jesus falava em aramaico, eles escreveram em grego. Né? E quando citam textos do Antigo Testamento, citam textos do hebraico para o grego. Muito embora eles já vão ter, nessa ocasião, como vimos anteriormente, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Em todo lugar tinha uma Bíblia grega. A religião desse período. Todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente com a mitologia grega. Veja só, Júpiter eles consideram como Zeus, os romanos, Vênus eles consideram como Afrodite e assim por diante. Não é diferente no contexto religioso do nosso país, por exemplo, aqui no Brasil.
nós vamos ver que há um sincretismo muito marcante entre a religião católica apostólica romana e as religiões de origem afro. Nós vamos ver que diversos deuses ou diversas divindades ou santos que são cultuados no meio católico romano também são cultuados nas religiões afros com outros nomes, não é? Com outros nomes, e atribui-se a eles outras funções, mas são as mesmas imagens aí. Outra coisa importante a se pensar sobre a religião é que havia muitos misticismos, muitas superstições, oráculos, presságios e assim por diante. Isso era muito forte, até entre os judeus. Você vai observar, por exemplo, que quando Jesus anda sobre as águas, quando aqueles discípulos estavam enfrentando aquele vento forte no meio do mar, né, aquela que a gente chama de tempestade, quando Jesus se aproxima e o texto diz que ele ia passando adiante, o que é que os discípulos dizem que estão vendo? Um fantasma, não é isso? Quando Pedro é liberto da prisão no capítulo 12 de Atos e ele vai até a casa de João Marcos, onde a igreja estava reunida orando, a servente ali que abre a porta, a funcionária, quando ela vê Pedro, ela fecha a porta correndo, entra para dentro dizendo assim, eu vi um fantasma, é o fantasma de Pedro. Então havia muita superstição, é nesse ambiente supersticioso que o evangelho está crescendo. Além disso, tínhamos também na questão da religião o culto ao imperador, que era obrigatório. Todo o domínio do Império Romano. Os judeus eram um dos poucos povos com autorização de praticar a própria religião em lugar de cultuar a religião estatal, que era o imperador. Por isso que mais tarde os romanos vão perseguir os cristãos, porque eles autorizaram os judeus a ter a própria religião, mas mais tarde os cristãos vão cunhar o termo Kyrios para Jesus. Kyrios significa Senhor em grego, né? No koiné, Kyrios é Senhor. Então, todas as vezes que nós lemos no Novo Testamento as pessoas chamando Jesus de Senhor, ou ele dizendo que é o Senhor, o termo é Kyrios. Qual o problema com isso? O problema com isso é que Kyrios é o termo utilizado para fazer referência ao imperador romano como Deus. Ele era o único Senhor naquela ocasião. Ele abirrogava para si essa prerrogativa de ser o único Senhor. Quando os cristãos começam a chamar Jesus de Kyrios, Jesus de Senhor, começa então a perseguição, porque eles não se encurvavam diante do Kyrios romano, latino, que era o imperador, mas adoravam a Cristo. Então são acusados de traição religiosa, porque não querem cultuar ao imperador. Quando a Bíblia é escrita, antes de ser escrita, inclusive, quando é ensinada oralmente, depois quando é escrita, o que nós temos na Bíblia é que Jesus Cristo é o Senhor. Né? A própria palavra de Deus vai dizer, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque para alguém chamar Jesus de Senhor naquele tempo, esse alguém tinha que estar realmente disposto a comprar essa briga com Roma. Então, se não fosse de fato convertido, era melhor não brincar com essa palavra. Né? É daí que surge boa parte das perseguições. Para a gente refletir um pouquinho. Você sabia que ainda existem milhares de etnias que não têm a Bíblia traduzida para a própria língua? Pois é, aqui no Brasil, inclusive, há muitas aldeias, algumas aldeias que falam idiomas indígenas, né? Dialetos, que ainda não tem a Bíblia traduzida para esses dialetos, né? Ainda que boa parte dos índios no Brasil já falem a língua portuguesa, muitos ainda não falam ou não conseguem ler em português, e seria muito importante que orássemos para que a Bíblia fosse traduzida para todos os idiomas, não só no Brasil, mas em tantos lugares do mundo. Ainda não temos a língua na língua materna deles, né? A Bíblia na língua materna deles. Na África, por exemplo, quantos dialetos, imagino eu, se fale na África, não é? Na Índia. Então é um privilégio para nós termos o Novo Testamento em português, e nós devemos não só orar, mas contribuir dentro das possibilidades nossas para que ele possa alcançar esses povos também. A Sociedade Bíblica do Brasil tem um programa muito importante de tradução da Bíblia para vários idiomas, inclusive acabaram de lançar a Bíblia em Braille, que é aquela linguagem dos cegos, né? Deu aí uma montanha de livros, porque tem que ser em alto relevo, né? As páginas são bem grossas, mas nós temos aí já a Bíblia em Braille. A Sociedade Bíblica do Brasil tem também a Bíblia em áudio,
para pessoas que não sabem ler. Eles, inclusive, distribuem para populações ribeirinhas no Amazonas. Eles têm um programa que faz isso, que é uma espécie de rádio, de gravador, que ele funciona por dínamo. A corda, você dá a corda nele, né? Roda ali a manivelinha, e aquele dínamo produz energia para que a Bíblia possa ser utilizada, ouvida pelo menos, em lugares onde não só não se tem acesso à leitura, como também não se tem acesso à energia elétrica. É fantástico esse programa da Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode entrar no site deles e tem ali um link para poder contribuir, se você achar que assim deve fazer. Amém? Vamos falar um pouquinho agora do conceito de Novo Testamento. O que é Novo Testamento? A palavra Novo Testamento, para nós, simboliza uma aliança, um acordo, um contrato, um pacto. Esse é o sentido básico para testamento no grego. O que isso nos ensina? É uma disposição feita por uma parte em que a outra parte pode aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Então, uma parte propõe à outra o seguinte: aí a outra tem o direito de aceitar aquilo que foi proposto ou não. Agora, mudar não pode aquilo que foi proposto. Quando se aceita essa disposição, aquele que assim o fez se vê obrigado a cumprir as cláusulas impetradas ali pelas duas partes. Então, assim nós olhamos para o Evangelho. Deus nos propôs a salvação em Cristo Jesus, e ela é única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue de Jesus, pela graça mediante a fé no sangue de Jesus, e nós não podemos alterar isso. Ou nós aceitamos de bom grado a salvação que o Senhor nos propôs, ou nós aceitamos as implicações daqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo. Isso significa o quê? Que a aliança, ou Novo Testamento, ele é mais do que uma promessa, porque a promessa, ela obriga a parte que prometeu a cumprir. Quem fez a promessa é obrigado a cumprir. A Bíblia fala para não fazer voto de tolo. Mas quando nós pensamos em aliança, nós vemos que é diferente, porque a aliança é algo que obriga as duas partes envolvidas a cumprir aquilo. Não só uma, não só quem fez a promessa, mas as duas. Ou seja, o Evangelho nos é dado por Jesus, mas ele exige de nós também, em contrapartida, fé. E essa fé não é traduzida em palavras ou em sentimentos, mas em atitudes. Quando eu creio no Evangelho, eu ando em direção ao Evangelho e vivo de acordo com o Evangelho. A antiga aliança que os judeus tinham, especialmente no Novo Testamento, era baseada em quê? Na lei de Moisés, especialmente o Pentateuco, 5 primeiros livros, que é a base de toda a aliança de Israel com o Senhor. Foi em Êxodo, capítulo 28, que foi feita essa aliança, entre Deus e os judeus. E no Novo Testamento nós temos uma nova aliança, que não é mais na lei de Moisés, no Pentateuco, mas é uma nova aliança fundamentada na revelação de Deus em seu Filho. Nós temos aí vários textos, vamos ler o de Jeremias 31, que nos falam dessa nova aliança, inclusive no Antigo Testamento. Deus, sabendo que os judeus não dariam conta de cumprir a antiga aliança, porque a lei mostra o pecado, mas não dá a ele condições de ser perdoado, o Senhor já propôs uma nova aliança aqui em Jeremias. Esse povo se corrompeu com a idolatria, e Deus diz: vai chegar um tempo que eu vou fazer com vocês uma nova aliança. É o que ele diz aqui. Capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações, serei o seu Deus, ou o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite,
que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos exércitos. Maravilha. Então essa nova aliança que é prometida aqui é cumprida no Novo Testamento em Cristo Jesus. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 11, 25, é o texto que nós usamos constantemente para servirmos a ceia do Senhor, que vai dizer assim para nós, palavras de Jesus retratadas por Paulo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Aquela aliança nova prometida em Jeremias 31, ela está se cumprindo aqui em 1 Coríntios 11, né? Ou melhor dizendo, está se cumprindo nos evangelhos, nos dias em que Jesus esteve conosco como homem. Ele vai, na última ceia com os discípulos, estabelecer essa nova aliança que é concretizada na cruz do Calvário. E é sobre essa aliança que nós vamos falar agora. O que é o Novo Testamento, então? Veja bem, o Novo Testamento é o registro do estabelecimento e do caráter da nova aliança de Deus com os homens, selada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento registra o quê? O estabelecimento, o momento em que essa aliança é estabelecida, e o caráter dessa aliança. Como é que ela é? Como é que vive quem está nessa aliança? Quais são as implicações dela para ambas as partes? Então, é isso que é o Novo Testamento. Essa aliança é a aliança na qual o homem, por meio da fé em Cristo, não há outro caminho, não tem como modificar isso, a aliança não se altera, na qual o homem, por meio da fé em Cristo, tem o quê? Os pecados perdoados. Essa é a principal promessa dessa nova aliança, perdão dos pecados. Além disso, recebe as bênçãos de Deus, tanto as terrenas como as espirituais, as eternas, e também vive em plena dedicação ao Senhor. Não tem como eu dizer que faço parte dessa aliança se eu não vivo uma vida de dedicação a Deus. E essa vida de dedicação, ela vai permanecer, ela vai perseverar até o dia da volta de Jesus, que é o momento final em que nós teremos o cumprimento da nossa redenção. Então, o gozo dos benefícios da nova aliança ocorre quando o homem crê em Cristo como o suficiente salvador de sua vida. Você crê em Cristo? Acredito que sim. Você está ouvindo essa mensagem agora, essa aula, não é? Assistindo essa aula, num curso de teologia. Inadmissível que um aluno de teologia não creia em Jesus, né? Muito embora alguns ateus estudem teologia para poder rebater a existência de Deus e favorecer as suas próprias ideias. Acredito que não seja o nosso caso aqui. Então nós temos benefícios enormes quando nós aceitamos este testamento que nos foi dado por Jesus. Esse testamento estabelecido em Cristo, que tem como caráter a justiça de Cristo, que nós entramos nele por meio da fé em Cristo e que nos proporciona perdão, bênçãos e vida eterna, nos convidando também a uma vida de dedicação a sermos luz neste mundo aí. Ok? Então esse é o conceito de evangelho. Volte depois o slide ou vídeo e dê mais uma lida para ficar bem claro na sua mente, e faça isso lendo os textos de referência que aparecem ali. Qual é o conteúdo do Novo Testamento? Nós temos aí vários livros que são divididos e organizados. Tenho certeza que vocês sabem quais são, não é isso? Nós temos no Novo Testamento os evangelhos. Quantos evangelhos nós temos? A resposta é fácil, não é? 4. Mas o que talvez alguns não tenham percebido ou se atentado a isso, nós temos uma subdivisão nos evangelhos, que são os evangelhos sinóticos. Então, os evangelhos se dividem em duas partes, ou em duas classificações. Os evangelhos sinóticos, quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho complementar, que é o evangelho de João. Ok? Temos ainda os livros históricos, ou melhor dizendo, o livro histórico, né? Qual é o livro histórico do Novo Testamento? O livro de Atos, que conta a história da igreja, da vida, uma parte da vida dos discípulos, né? Temos ainda as epístolas, ou cartas, né? Epístolas é o formato grego da carta. Temos as epístolas, e elas também se subdividem em várias partes. Veja bem, nós temos as epístolas paulinas, escritas por Paulo, e temos as epístolas gerais, escritas
por diversos autores, cada uma delas por um autor diferente, ok? E que nós conhecemos como epístolas gerais. Dentro das epístolas paulinas ainda temos 3 subdivisões. Quais são? As epístolas paulinas eclesiásticas. Eclesiástica está ligada à eclesia, que é igreja, no Novo Testamento, em grego koiné. Então, as epístolas paulinas à igreja, ou às igrejas, né? Quais são? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Temos ainda a epístola paulina, as epístolas paulinas pastorais, voltadas especificamente para o ministério pastoral, que são as epístolas de Timóteo e Tito. E temos, por fim, a epístola paulina pessoal, que ele escreve a um amigo pessoal, a Filemon, tratando do caso do escravo fujão Onésimo, que se converteu lá em Roma por intermédio de Paulo. E as epístolas gerais são as epístolas de Hebreus, cujo autor nós não temos como afirmar quem foi, as de Tiago, Pedro, João e Judas, escritas cada uma delas pelos seus autores respectivos. E ainda temos o livro apocalíptico, que é o livro de Apocalipse. Então, nessa tabela aí, vocês depois têm acesso aos slides, eu vou enviar em formato PNG, que é formato de fotografia, né, de imagem, para vocês poderem baixar. Seria interessante imprimir essa página e deixar aí ao alcance para nós aprendermos bem essa divisão e essa organização dos livros. Vamos mais um pouquinho então. Nós vamos ter então no Novo Testamento esses 27 livros que são inspirados por Deus, escritos por mais ou menos 9 ou 10 autores. Por que 9 ou 10? Porque tem divergência sobre a autoria de Hebreus. Alguns vão dizer que foi Paulo, a maioria talvez vá dizer que foi Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que foi algum outro discípulo de Jesus. Há pessoas que concordam que quem escreveu foi Priscila, a esposa de Áquila, que era uma grande serva do Senhor nas páginas do Novo Testamento, em Corinto e em Roma, né? Se foi Priscila é interessante, porque seria o único livro em toda a Bíblia escrito por uma mulher. Não há outro relato, muito embora Esther e Ruth tragam nomes de mulheres nos seus títulos, não foram escritos por mulheres. Ruth foi escrito por Samuel e Esther foi escrito por algum judeu, muito provavelmente aí o Esdras, né? Acredito eu. Então, se foi Paulo quem escreveu Hebreus, 9 autores. Se não foi Paulo, 10 autores. O período de escrita é de 50 anos, entre o primeiro livro e o último livro, né? Ou carta que seja, do Novo Testamento. Entre o primeiro e o último, nós temos aí 50 anos. E o primeiro livro aparece por volta de 45 depois de Cristo, e o último por volta de 90 depois de Cristo. Então, nesse intervalo aí, é que nós temos a escrita de todo o Novo Testamento, que é composto por esses livros inspirados por Deus, que tem como ênfase o quê? A revelação do plano divino, né? Que não se limita apenas ao ministério terreno de Jesus, mas também compreende o período posterior à sua ressurreição e ascensão aos céus, que vai nos contar desde a era da igreja, inaugurada com a descida do Espírito Santo em Atos 2, até a consumação de todas as coisas no Apocalipse. Para a gente pensar um pouquinho. O Novo Testamento é uma verdadeira biblioteca para a vida cristã. 27 livros aí. Você sabe qual o propósito de cada um dos livros? Nós precisamos conhecê-los a fim de saber onde encontrar respostas para os desafios da caminhada com Cristo. Cada livro do Novo Testamento tem um propósito. Nós vamos estudar isso tudo a partir da próxima aula, quando vamos entrar de fato nos livros individualmente falando, começando por Mateus e Marcos. Então, eles têm um propósito, nós precisamos conhecê-lo para saber como encontrar respostas para hoje. A cronologia do Novo Testamento. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os livros do Novo Testamento, eles foram organizados de forma lógica, mas não de forma cronológica. Vamos ver. Olha aqui as datas em que nós podemos observar a ordem dos evangelhos, ou das cartas todas do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento
quase consenso entre os escritores, entre os estudiosos da Bíblia, que tenha sido a carta de Tiago, tá bom? Por volta de 45 a 47 depois de Cristo, bastante tempo depois do advento de Jesus, não é? Ou, desculpe, da ascensão de Jesus, que se deu em 33, nós temos aí 45 como data menor, são 12 anos depois, né? Então, veja bem, durante esses 12 anos, nós vamos ver ainda na aula de hoje, a mensagem bíblica do Novo Testamento, vida e obra de Jesus e a teologia toda era repassada de maneira oral. Amém? E a partir de 45, eles começam a entender a necessidade de registrar por escrito aquilo que é a nossa fé e também a vida e obra de Jesus, no caso dos evangelhos. Então a primeira carta a ser escrita foi de Tiago, a segunda de Gálatas, está bem próxima uma da outra, que é a carta de Paulo aos Gálatas, depois em 51 Tessalonicenses, em 52 segundo Tessalonicenses, ou quase na mesma época aí, não é? Primeira carta Paulo falou da vinda de Jesus e os judeus os cristãos acreditaram tanto que Paulo precisa escrever a segunda carta para corrigir alguns desvios doutrinários, porque eles acreditaram tanto na vinda de Jesus próxima que eles deixaram tudo, abandonaram o trabalho, abandonaram os afazeres, porque já estavam esperando Jesus voltar naquele dia. Paulo então vai escrever a segunda carta para corrigir isso, dizendo, gente, ele vai voltar, não sabemos a data, mas até que ele volte nós precisamos viver uma vida reta, uma vida justa. Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, foi por volta de 50 ou 60 depois de Cristo, nesse intervalo de 10 anos aí, tá bom? É o primeiro evangelho a ser escrito, então veja que já tínhamos as cartas circulando entre as igrejas, igreja de Israel, que é o caso de Tiago, e a igreja dos gentios, que é Gálatas, a igreja da Galácia, e a igreja de Tessalônica. Então eles começam a achar necessário escrever as palavras de Jesus e a obra de Jesus, e Marcos é o primeiro a fazer essa tarefa. Temos aí depois 1 e 2 Coríntios entre 56 e 57, em 58 Romanos, carta aos Romanos, em 60 o Evangelho de Lucas, em 61 Colossenses, Efésios, Filemon e Filipenses, são as 4 cartas que Paulo escreve nessa ocasião. Em 60 ou 70, ou entre esse intervalo aí, nós temos o Evangelho de Mateus, bem próximo aí do de Lucas, não é? Mais ou menos na mesma ocasião, assim como o de Marcos também, os 3 sinóticos aí, Marcos, Lucas e Mateus, bem próximo um do outro, ou na mesma época, não é? Depois nós vamos ter as 2 cartas de Paulo, pastorais, Timóteo e Tito, por volta de 61 a 65. Em 65, Atos dos Apóstolos e 2 Timóteo, já no final do ministério de Paulo, né? Carta que ele escreve quando já está próximo de ser martirizado, e também é escrito por Lucas, Atos. Lucas acompanhou Paulo muito tempo. Por volta de 60 a 68, as 2 cartas de Pedro. Por volta da mesma data, de 64 a 68, a carta aos Hebreus. Entre 70 e 80, a carta de Judas. Entre 85 e 90, o Evangelho de João, foi escrito já para a igreja, né? Para os que já criam em Jesus, para fortalecer a fé e combater também o gnosticismo, que era uma corrente doutrinária herética que estava se infiltrando com muita força dentro do cristianismo. Em 85 a 95, ele escreve as 3 cartas dele, e depois, entre 90 a 100, depois de Cristo, nós temos aí o livro do Apocalipse. Então essa é uma ordem cronológica, não é possível dar 100% de exatidão nessas datas, tá bom? Não há consenso nisso, mas é uma data aproximada, consentida pela maioria dos estudiosos da Bíblia, para escrita de cada livro do Novo Testamento. Como eu disse anteriormente, eles não foram organizados de maneira cronológica, mas de maneira lógica, preocupados em explicar cada coisa no seu devido tempo. Então eles são organizados na nossa Bíblia, começando pelos evangelhos, que registram a vida e a obra de Jesus, e não há Novo Testamento sem Jesus. Passa para o livro histórico, que mostra o avanço do evangelho. Aí depois eles agrupam as epístolas, que registram o desenvolvimento da doutrina do evangelho, do cristianismo, a teologia do cristianismo.
e termina com o livro de Apocalipse mostrando os eventos futuros que estão por acontecer ainda. Então essa é a ordem lógica em que eles aparecem na nossa Bíblia, no cânon cristão, tá bom? Mas não é a ordem da escrita. Vamos pensar um pouquinho junto de novo. As incertezas acerca das datas em que os livros do Novo Testamento foram escritos podem nos trazer dúvidas, é fato, não tem como se comprovar com exatidão as datas, né? Mas isso não pode abalar nossa fé, por quê? Ela é realmente inspirada por Deus. A única forma de experimentar a inspiração de Deus é lendo a sua palavra. Nós só fortalecemos a nossa fé lendo a palavra de Deus. Como é que anda a nossa leitura bíblica aí? Vamos fazer uma comparação entre os dois testamentos agora. O Antigo Testamento aponta para o Novo e o Novo cumpre o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento são sombras, figuras e tipos que apontam, não é, indicam o Novo Testamento, a necessidade do Novo Testamento. E quando o Novo Testamento chega, ele mostra que é o cumprimento daquilo que o Antigo havia prometido. Aí nós temos duas colunas, duas tabelas que fazem essa comparação, quadro comparativo aí. Veja bem. Enquanto no Antigo Testamento era necessário a repetição dos sacrifícios, todo dia tinha que sacrificar animais, várias vezes por dia e todos os dias, no Novo Testamento um único sacrifício é suficiente, que é o sacrifício de Jesus. No Êxodo, a Páscoa é a saída do Egito, o Cordeiro Pascal. No Novo Testamento é Cristo, não o Êxodo. O Êxodo é a Páscoa da nação judaica. Cristo é a Páscoa do cristão. A lei externa, no Antigo Testamento, sacrifícios visíveis, enquanto no Novo Testamento a lei é interna, fé e amor. Então o Antigo Testamento exigia o cumprimento da lei de forma visível. O Novo Testamento espera que eu obedeça a Cristo em fé e amor, que são sentimentos abstratos, que se concretizam em atitudes, mas que não se dá para ver com os olhos. O sinal no Antigo Testamento era a circuncisão do judeu, que era o corte e a eliminação da pele que cobre a glande do órgão sexual masculino, o prepúcio do pênis, era o sinal dos judeus, a circuncisão. No Novo Testamento, o sinal é o batismo do crente. O batismo substitui a circuncisão. A designação para o Antigo Testamento é Israel, é assim que Deus chama o seu povo, e no Novo Testamento ele chama o seu povo de igreja. No Antigo Testamento, as leis civis, morais e cerimoniais devem ser cumpridas à risca. No Novo Testamento, a lei de Cristo deve ser vivida em fé e amor. O acesso ao Pai no Antigo Testamento era restrito, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava o que havia de mais sagrado na religião judaica, simbolizava a presença do próprio Deus. No Novo Testamento, esse véu vai ser rasgado, não há mais essa separação. O acesso é irrestrito, esse é um conceito que a carta aos Hebreus vai explorar com muita ênfase, que hoje nós temos acesso livre ao Pai, através do véu que foi rasgado na carne de Jesus na cruz. E também é interessante, quando esse véu é rasgado no Novo Testamento, ele, além de mostrar que o caminho ao lugar mais santo, a intimidade maior com Deus está aberto, ele também tem a função de mostrar aos judeus que eles estavam cultuando uma religião vazia. Porque dentro do Santo dos Santos, nos dias dos judeus, não havia a Arca da Aliança. Desde que Jerusalém foi destruída e Israel foi levado cativo para a Babilônia, por volta de 586 a.C., a arca desapareceu. Os objetos, os utensílios sagrados do templo foram saqueados, foram sequestrados pelos babilônicos e a arca se perdeu. O que eles têm no templo em que Jesus pisou e pregou, e depois, mais tarde, o mesmo templo onde os apóstolos vão continuar pregando, não sei se costuraram o véu que rasgou na crucificação de Jesus, mas Pedro e João vão aparecer no templo várias vezes, inclusive o próprio Paulo. Mas esse templo não tem mais a Arca da Aliança. Quando o véu rasga, os judeus conseguem ver que do lado de dentro não tinha nada, estava vazio, porque Deus hoje se revela em Cristo Jesus e não mais na Arca da Aliança. Temos aí o sacrifício por sacerdotes no Antigo Testamento e no Novo, o sacrifício é pelo sumo sacerdote eterno, que é Jesus. Então, para a gente pensar um pouquinho, deixa eu só voltar para a gente recapitular melhor, Então é isso aí, nós temos uma tabela comparativa
entre os dois testamentos, tá bom? Olha só, Jesus Cristo é o centro das Escrituras, esse é o assunto da nossa próxima parte da aula, né? Ele é o centro da sua vida também? Fica a reflexão aí. Cânon. O que é cânon, irmãos? Cânon são os livros do Antigo e do Novo Testamento que foram inspirados por Deus. 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer que toda escritura é inspirada por Deus e útil. A tradução literal da palavra cânon do grego é vara de medir. E esse é o termo utilizado para designar então esses livros, né, como inspirados por Deus. Dessa forma, os 66 livros da Bíblia são a medida exata, a medida acurada, né, todos esses livros, pela qual os pontos de vista teológico, doutrinário, arqueológico e escriturístico se unem, fundamentando a Bíblia como palavra de Deus. Então, todos os 66 livros da Bíblia é a medida exata que Deus tem para nos ensinar sobre a sua vontade e sobre quem Ele é. Agora, outra coisa importante para a gente pensar no cânon é que, referente ao Novo Testamento, o caminho percorrido desde a produção dos livros até o seu reconhecimento pela Igreja levou aproximadamente 4 séculos. Nós temos aí 400 anos entre a escrita dos livros e o reconhecimento pela Igreja de quais livros eram ou não canônicos, merecedores de pertencerem ao Novo Testamento. Então, ao longo de todo esse tempo, nós vamos ver vários testes que vão determinar e distinguir quais são esses livros inspirados. Que testes eram esses? Como é que se determina se um livro é inspirado ou não? Primeiro, o livro foi escrito, supervisionado ou aprovado por um apóstolo? Foi um apóstolo que escreveu? Apóstolo do Novo Testamento, né, da Bíblia. Não foi ele que escreveu, mas ele supervisionou, por exemplo, a boa parte de estudiosos que concordam que Marcos escreveu inspirado por Pedro. Pedro praticamente ditou o evangelho e Marcos registrou. É isso? Se for, coloca aí que é bíblico, que é inspirado. Se não foi nem escrito nem supervisionado, foi aprovado depois por outro apóstolo, por exemplo, Pedro vai aprovar os escritos de Paulo na sua carta. Vai dizer que Paulo escreve difícil, mas não vai dizer que não é bíblico. Então, ou seja, Pedro concordou que as cartas, os escritos de Paulo são inspirados por Deus. Segundo critério, o conteúdo desses livros é de natureza espiritual? Expõe com clareza a autoridade e a vontade de Cristo? Se sim, então é inspirado. Terceiro critério, a doutrina do livro é ortodoxa? Tem raízes ou ela é moderna? É um modismo novo aí, um modernismo, né? Que hoje em dia está cheio de modismos na igreja. Quarto, houve aceitação por parte da igreja do primeiro século? A igreja do primeiro século aceitou esse livro como inspirado? Sim, então põe aí. No conteúdo tem provas da inspiração divina? Sim. Então, bota ele aí, né? Então, esses quatro testes são aplicados, existem outros, mas esses são os principais, são aplicados para provar se um livro é ou não inspirado por Deus. Dentre as provas textuais da inspiração do Novo Testamento, veja só o que nós podemos observar. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo cita Lucas 10,7, onde Jesus diz que o obreiro é digno do seu salário. E também cita Deuteronômio 25,4, no mesmo versículo, para dizer que não se ata a boca do boi enquanto ele debulha. O que isso significa? Que tanto o Novo Testamento como o Antigo, nas palavras de Paulo aqui, eles são inspirados por Deus. Ele coloca os dois, o Antigo e o Novo Testamento, sobre a mesma medida de inspiração, sobre o mesmo cânon, sobre a mesma vara de medir, não é? Mostrando a inspiração do Novo Testamento. Em 2 Pedro 3,15 e 16, como eu disse já anteriormente, Pedro vai citar os escritos de Paulo na mesma medida das demais escrituras, no mesmo cânon, mesma vara de medir das outras escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham em mãos na época. Paulo, em Colossenses e em Tessalonicenses, e também João em Apocalipse 13, tem convicção de que os seus escritos vêm do Senhor e que devem ser transmitidos ao maior número possível de pessoas. Eles não tinham noção do que outros estavam escrevendo e que mais tarde esses livros seriam agrupados. Talvez não tivesse essa noção, mas tinham noção plena de que eram livros inspirados pelo Senhor. Okay? Para a gente pensar um pouquinho. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo vai dizer assim: toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então veja só, ele apresenta aqui as funções da Escritura, que é ensino, repreensão, correção e educação, e fala que ela é inspirada por Deus, não é obra humana, e diz que toda ela é inspirada, ou seja, toda é o Antigo e o Novo Testamento juntos. Concluindo então essa primeira parte da nossa aula, nós vamos ver que o Novo Testamento é o manual teórico e prático do cristianismo que revela Cristo e a salvação que ele traz. O exame desses aspectos introdutórios do Novo Testamento vai facilitar o estudo das próximas lições, por isso que nós trabalhamos bastante esse conceito, lembrando sempre que o Novo Testamento é uma biblioteca, mas também é um único livro, né? E juntamente compõe a Bíblia, juntamente com o Antigo Testamento, compõe a Bíblia. Para nós memorizarmos o que foi aprendido até aqui, atividades para vocês fazerem e entregarem na próxima aula, nós temos aí algumas perguntinhas. Primeira, quais eram as línguas faladas no Império Romano nos dias bíblicos? É fácil, né? Latim, grego, aramaico e hebraico. O que é evangelho? Nós demos a definição de evangelho agora há pouco, no início da aula, né? Evangelho é uma aliança que deve ser aceita por ambas as partes, mas nunca pode ser adulterada, né? Se eu posso até não aceitar, mas não posso alterá-la, é isso? Então isso é evangelho. Pega lá depois o slide e volta, ou volta o vídeo, que você vai encontrar aí mais definições desse acordo, dessa aliança, desse pacto, não é? Que obriga as duas partes que aceitam esse pacto a cumprirem os seus deveres e também dá a elas os seus privilégios. Terceiro, você é capaz de citar os livros do Novo Testamento e classificá-los? Precisa escrever, tá bom? Mas fica a reflexão aí. Seria interessante talvez o tutor de vocês dar um prazo e fazer um teste oral com vocês sobre os livros do Novo Testamento e as suas classificações, não é isso? Temos aí os livros do Novo Testamento, os Evangelhos, 4 sinóticos e o Mateus, Marcos, Lucas, e o complementar que é João, livro histórico que é o de Atos, as cartas paulinas e as gerais. As paulinas são as cartas à igreja, né? Todas as que Paulo escreveu à igreja. As gerais, a carta pastoral é que ele escreveu a Timóteo e Tito, as duas de Timóteo e de Tito. A carta de Paulo pessoal é que ele escreve a Filemon. E temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, Judas, Pedro e João. Temos também depois o livro apocalíptico, que é o Apocalipse. Então essas são as divisões e os livros do Novo Testamento. O que cada uma das partes do Novo Testamento registram? Nós temos aí aquela tabelinha onde mostra que ele foi organizado de maneira lógica. Você pode pegar o slide ou voltar o vídeo. É essa a resposta aqui, né? Quinto, quais as comparações entre os dois testamentos? Lembram-se que nós tivemos ali um quadro comparativo entre como as coisas eram no Antigo e como são no Novo? É essa tabelinha. Como distinguir os livros do NT inspirados dos não inspirados? Acabamos de falar disso. Os critérios para considerar um livro inspirado ou não. Sendo assim, nós encerramos essa primeira parte da aula de hoje. Falamos sobre o contexto do Novo Testamento, as línguas faladas, a religião. Falamos do conceito sobre o Novo Testamento, o que é a aliança, o pacto, o conteúdo, quais são os livros e como eles são organizados, a cronologia, data da escrita e maneira da organização lógica, comparações entre os dois testamentos, como era no Antigo, como ficou no Novo, o cânon bíblico, que é acerca da inspiração dos livros, a comprovação da inspiração e a formação do cânon. Por enquanto, Deus abençoe, vamos tomar um café, nós voltamos já.